Ó, muita gente me perguntando, comentando, mandando mensagem, perguntando o que é isso. Ó, isso aqui é aquela coisa quando você viaja de avião, você põe aqui. E o meu é uma bandeira do Brasil, então como não tem outra bandeira aqui, eu deixo essa aqui ficar a bandeirinha aqui do Brasil de lado. Agora vamos falar sobre o assunto do vídeo, que é o indulto que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira e as reações. O STF vai ter uma reação enérgica quanto a isso. Vamos lembrar que toda vez que o Bolsonaro briga com o STF, que ele confronta o STF, ele é obrigado a recuar e várias vezes de maneira humilhante. Vamos lembrar, em 9 de setembro do ano passado, 2 dias depois do Bolsonaro fazer uma mega manifestação, nem foi mega, né? Foram 100 mil pessoas, ficaram 3 meses falando naquilo, pois bem, foram lá 100 mil pessoas, mas 2 dias depois do Bolsonaro ter dito que não ia mais cumprir ordens judiciais, ter xingado o Alexandre de Moraes, ele teve que ligar chorando, lembra-se disso, ele ligou chorando pro Alexandre de Moraes e implorou pro Carluxo não ser preso. Aí, agora, ele concede indulto ao Daniel Silveira, que fez ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Veja bem, ele foi condenado por ameaçar matar o Alexandre de Moraes e o Fachin, que ele falou nominalmente, e depois outros ministros. Por isso ele foi condenado e o Bolsonaro, ao conceder indulto para ele está dizendo, para o Daniel Silveira, ele está dizendo o seguinte, pode ameaçar matar os ministros do STF, pode ameaçar matar que eu perdoo, é liberdade de expressão ameaçar matar ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que o indulto do Bolsonaro tem muitas ilegalidades. Eu vou mostrar aqui essas ilegalidades, mas antes eu peço que se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no canal. Olha, esse ano, ó, você já está vendo que o Bolsonaro está subindo o tom, tá esticando a corda. Esse ano vai ter muita sujeira, por isso é importante que os canais de oposição ao Bolsonaro tenham muitos inscritos, muitos seguidores, para a gente poder levar a verdade para as pessoas. Vai ser uma guerra, eu tô falando que vai ser uma guerra essa eleição, e a guerra já começou. Então é um segundinho, é grátis, embaixo do vídeo aqui é só clicar no botão inscrever. E aqui no Plantão Brasil, ó, que é a oposição todos os dias, não só aqui, mas também no primeiro comentário aqui do vídeo, é um comentário que eu deixo fixado, então as minhas outras redes sociais, eu peço que você se inscreva, siga lá nas outras redes sociais, que aqui é a oposição em todos os lugares, até nas ruas. No fim do vídeo eu vou mostrar os carros de som. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro e o decreto dele. Tem um trecho específico do decreto dele em que ele fala sobre a motivação. O decreto é longo, aí ele... Tá aqui, ó, é melhor mostrar assim. O decreto é longo, mas eu li tudo. E tem um trecho aqui que é o trecho talvez mais ilegal de todos, que é esse parágrafo aqui, ó. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você. No começo do texto ele fala que ele, como presidente, ele pode conceder indulto e tudo mais. Ele chega aqui, ele tem que falar a motivação do indulto, e ele diz o seguinte, quando é para uma pessoa só se chama graça, não é indulto, mas eu vou usar esse termo que é o mais conhecido. Aí ele fala, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de um parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão. Aí ele decreta, fica concedida a graça institucional a Daniel Silveira, deputado e tudo mais. Aí, eu vou ler essa outra parte depois, mas esse parágrafo, ele coloca como motivação que ele foi condenado quando ele, na verdade, ele é deputado, ele tem a liberdade de expressão, ele estava só fazendo uso da liberdade de expressão. Quer dizer, o Bolsonaro está revisando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O indulto ou graça não pode ser para revisar a condenação. O indulto ou graça pode ser quando a pessoa já está cumprindo a pena, pode ser para que essa pessoa está num tipo de clemência, está sofrendo muito. Vou te dar um exemplo, a mulher que foi condenada por roubar um pacote de macarrão para dar para a filha. Ela ficou 3 anos presa. Aí o presidente vai lá e fala, eu dou indulto para ela, porque a pessoa está sofrendo, roubou um macarrão, tudo mais, não é para essa pessoa estar presa. Você dá um indulto em casos desse tipo. Mas não pode o indulto falar, olha, eu aqui estou dando indulto porque eu acho que a decisão é injusta. Ou ele tem sim liberdade de expressão, os ministros entenderam errado a Constituição. Não. O único modelo de governo onde o presidente da República ele é o último revisor da Constituição é o nazismo. Nos outros modelos de governo onde há presidencialismo, até em ditaduras, quem guarda a Constituição é sempre o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Judiciário. São eles, os ministros do STF, quem entendem a lei e quem interpretam a lei. Não pode ser o Bolsonaro. Então, esse é um dos motivos da ilegalidade. Claro, tem um motivo mais claro da ilegalidade, que é o fato de que o Daniel Silveira, a condenação dele ainda não transitou em julgado, ele ainda tem recurso, pode pedir embargo de declaração, então ia demorar algumas semanas ou talvez até meses para que transitasse em julgado. O presidente da República não pode conceder indulto
para alguém que não foi condenado ainda. Na prática, legalmente, ele ainda não foi condenado. A decisão não transitou em julgado e não foi publicada. Mas o Bolsonaro escreve no indulto o seguinte. Ele escreve aqui. Ó, a graça de que se trata esse decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Está aqui, esse é uma das partes aqui, esse parágrafo que eu acabei de ler. Quem quiser pausa aí para ler. Tem um problema, Bolsonaro. A lei não permite. O indulto, o graça, está na Constituição. Aí tem uma lei, que é a lei que trata de como isso pode ser concedido e quais são os parâmetros para isso. A lei não permite que seja dado o indulto antes do trânsito em julgado. Então ele não pode escrever no decreto, ó, não interessa, vai ser dado o indulto agora. Não pode. Tem uma coisa, o Bolsonaro ficou 2 semanas falando com toda a sua equipe jurídica sobre esse indulto. Você acha que a equipe jurídica do Bolsonaro não sabia disso? Será que eles não sabiam? Estranho, né? Estranho. Aí ele termina o indulto falando o seguinte, novamente legal, ele fala, a graça inclui as penas privativas de liberdade, multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. É o último parágrafo aqui, antes da assinatura e do nome do bandido. Esse é o último parágrafo aqui. E as penas privativas de direitos. Dá para ler aqui? Pois bem, pena privativa de direito, o Bolsonaro quer dizer o seguinte, esse indulto, essa graça, também inclui o fato dele estar inelegível. Vamos lembrar, o deputado Daniel Silveira está inelegível por 8 anos depois dessa... Mesmo que ele não fique 8 anos encarcerado na jaula como deveria ficar, vai ficar menos tempo, né? Você pegou 8 anos, cumpriu um sexto, tudo mais, já cumpriu parte preso em prisão preventiva. Tá, mesmo que ele não fique os 8 anos, por 8 anos ele vai ficar inelegível. Então o Bolsonaro ele tenta no indulto fazer com que ele se torne elegível para que ele participe das eleições. Só que não pode, a lei não deixa. Só que tem um outro problema de ser ilegal, a lei não deixa. O indulto, e isso já tem trânsito em julgado do STJ, o indulto ele é apenas para pena. Ele não serve para inelegibilidade ou para outros tipos de pena. É simplesmente para que a pessoa não fique na cadeia. Ou seja, novamente o Bolsonaro ilegal. Só que tem uma outra coisa. O Bolsonaro... Estavam batendo aqui. Pois bem, o Bolsonaro, ele concedeu esse indulto e o indulto ele é um ato administrativo. Por ser um ato administrativo, ele fica sob uma lei, que é a lei que trata de todos os atos administrativos, seja do presidente, de qualquer servidor público. E uma das coisas que não permite essa lei é que atos administrativos sejam feitos ferindo o princípio da impessoalidade. Ou seja, o Bolsonaro não pode conceder o indulto para alguém porque ele é amigo, não pode conceder porque é parente, porque é familiar, porque é aliado, não pode. Tem o princípio da impessoalidade. Ele pode conceder indulto para pessoas que ele não conhece, para casos que ele vê, tem uma comoção e tal, mas não para um aliado. Ou seja, tem muita coisa legal nesse decreto. Aí, vamos lembrar uma coisa, o Bolsonaro está jogando para a torcida dele. Ó. Eu vou te mostrar como estavam alguns dos maiores apoiadores do Bolsonaro algumas horas antes do indulto ser publicado. Isso aqui foi ontem de manhã, hein? Você pode ver, ó, 8 da manhã, aqui, ó, Rodrigo Constantino. Ele fala o seguinte aqui, ó. Capitão que abandona, quem quiser pausar aí para ler, mas eu vou ler para você. Capitão que abandona soldado demais na batalha acaba isolado, sozinho, capturado pelos inimigos. Constantino, bolsonarista. Aí Leandro Ruschel. Quem quiser pausar aí para ler, mas eu vou ler aqui para você. Fala, esse julgamento terá implicações eleitorais e elas não são boas para o presidente. Falou isso também às 8 da manhã. Quer dizer, os bolsonaristas estavam irritados com o fato de que o Daniel Silveira foi condenado e o Bolsonaro não fez absolutamente nada. O Bolsonaro só falava, mas não ajudava o Daniel Silveira. O que eles não sabiam era que o Bolsonaro, desde quando o Daniel Silveira colocou a tornozeleira, naquele mesmo dia, o Alexandre de Moraes falou com o Luiz Fux e o Luiz Fux adiantou o julgamento do Daniel Silveira para o dia 20 de abril. Ok. Naquele dia, faz mais ou menos 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, o Bolsonaro se reuniu com o advogado-geral da União e se reuniu com o atual chefe da Secretaria de Governo e os 3 juntos chamaram outra parte da equipe da Advocacia-Geral da União para, em reuniões, eles conversaram sobre isso por 2 semanas, em várias reuniões, decidir como seria escrito esse indulto. Aí, logo depois da condenação do Daniel Silveira, ou durante a condenação do Daniel Silveira, né, que só saiu a decisão quase à noite, o Bolsonaro estava
falando já com o advogado-geral da União e escrevendo o indulto. Já estava praticamente tudo escrito, já tinha esboço, só faltava assinar. Tem uma coisa. Agora, você consegue imaginar, você, que o advogado-geral da União é tão burro, mas ele é bolsonarista, Thiago, pera. Ele é tão burro a ponto de fazer um indulto com todos esses erros jurídicos? Ele não poderia ter dito para o presidente, espera aí o Bolsonaro, porque o Daniel Silveira não transitou ainda em julgado, ele tem que recorrer, o recurso vai ser negado, a gente sabe, aí transita em julgado, aí tem a publicação oficial e aí a gente pode, no mesmo dia, entrar com o indulto, mas agora não adianta. Você acha que não falaram isso para o Bolsonaro? Você acha que o advogado-geral da União não sabe? Você acha que os outros servidores lá da Advocacia-Geral da União que estavam na reunião também não sabem disso? O chefe da Secretaria de Governo não sabe disso? Eles não sabem que, olha, você pode colocar como motivo que, olha, eu concedo para o Daniel Silveira porque ele já sofreu demais, uma coisa assim, mas você não pode colocar que, olha, você pode até falar, eu concedo porque ele é meu amigo. Talvez eles atropelem lá o conceito da impessoalidade, falem que não interessa e tudo mais. Mas você não pode colocar como motivo que você quer rever uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Que, olha, o Supremo Tribunal Federal entendeu errado a lei. Quem entende bem a lei sou eu, presidente. Olha, você acha que não falaram isso para ele? É de propósito. O Bolsonaro sabe que o indulto vai cair. O problema é o seguinte, o Bolsonaro joga para a torcida dele, para a ala mais radical do bolsonarismo, porque é o momento que ele está perdendo parte dessa ala para o Abraham Weintraub. Eu estou falando aqui nos últimos dias que tá uma guerra muito grande. O Weintraub começou a xingar o Bolsonaro, começaram a falar que ele se vendeu para o Centrão, e isso está pegando bem na base mais radical do Bolsonaro. Então, quando ele faz isso, essa base radical volta para o Bolsonaro e os bolsonaristas voltam a se inflamar, falar, vamos lá, agora, e a pedir até golpe e tudo mais. E o Bolsonaro afronta o STF, só que o STF vai reagir. Mas olha, vai reagir fortemente. Eu falei aqui num vídeo passado, todo candidato a deputado, senador, governador, qualquer cargo bolsonarista nessa eleição vai sofrer muito nas mãos do Alexandre de Moraes. Qualquer coisinha pequenininha não vai ser perdoada, nada vai ser perdoado, vai ser tolerância zero contra bolsonarista nessa eleição. O Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição. E o Alexandre foi quem foi ameaçado, mais ameaçado de morte pelo Daniel Silveira, e foi por isso que o Daniel Silveira foi condenado e o Bolsonaro, ao dar o indulto, disse, pode ameaçar sim de morte o Xandão lá, o Alexandre. O Fachin também foi nominalmente ameaçado no vídeo do Daniel Silveira e ao conceder o indulto, o Fachin é atual presidente do TSE, ao conceder o indulto, o Bolsonaro diz, pode ameaçar mesmo de morte o Fachin, para mim não tem problema. Você acha que o Fachin e o Alexandre de Moraes vão deixar barato? Mas não vão mesmo. Uma coisa, o indulto deve ser, ele pode cair ainda hoje, pode cair amanhã, pode cair daqui uma semana, mas tem uma coisa, pode não cair. Sabe por quê? Porque o STF vai ter que julgar esse indulto. Vai ser 10-1, talvez 9-2, acho difícil o André Mendonça votar contra o STF numa decisão que seria um voto muito, ia abrir um precedente muito ruim para o André Mendonça no STF. O clima dele com os outros ministros não era bom, agora melhorou, ia desandar a maionese total. Só que tem uma coisa, se algum ministro pedir vistas nesse julgamento, dizer, estamos aqui julgando o indulto do Bolsonaro, peço vistas. Sabe o que acontece? O indulto não vale, Daniel Silveira vai condenado, depois que transita em julgado ele pode já ir para a cadeia, o Daniel Silveira continua inelegível, não participa da eleição e o Bolsonaro fez tudo isso e o STF nem julga, eles podem julgar daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou nunca, podem julgar daqui 100 anos. Daqui 2, 3 anos eles falam, o Daniel Silveira já cumpriu a pena dele, isso aqui já nem vale mais, arquiva, pronto. Não é nem julgado, e o indulto fica numa gaveta e não vale absolutamente nada. Quer dizer, essa seria uma solução bem simples para o STF, mas o Bolsonaro afrontou o STF, Bolsonaro acabou de decretar que vários candidatos bolsonaristas, acabou com a carreira de vários deputados bolsonaristas, porque eles vão ser inevitavelmente cassados, se a candidatura é cassada pelo TSE. O Bolsonaro acabou de assinar seu próprio decreto de prisão, porque você pode ter a certeza absoluta de que assim que o Bolsonaro sair da presidência, ele será preso. Tudo isso para jogar para sua galera. Olha, tem gente que fala, não, Thiago, é porque ele tem uma estratégia mirabolante. Eu vou te falar, esse governo não teve estratégia nenhuma até agora. Tem gente da esquerda que adora pintar que o Bolsonaro é um gênio, que ele joga xadrez 4D, aquele xadrez que tem vários assim, e que tudo que ele faz tem uma estratégia mirabolante. Não é. É pura burrice mesmo. É só ver as últimas vezes que
que ele atacou o STF, eu falava aqui no Plantão Brasil, gente, o Bolsonaro tá esticando a corda, só que tem um problema, quando essa corda arrebentar, vai arrebentar na cara dele. O que aconteceu? Arrebentou, o Bolsonaro teve que pedir, implorar lá pro Alexandre de Moraes chorando. E ó, agora, de novo, vai estourar a corda, vai arrebentar na cara do Bolsonaro. De novo, capaz ele vai ter que ligar chorando de novo para Alexandre de Moraes. O Temer já deve ter colocado o celular dele no modo avião para não receber ligação do Bolsonaro, porque vai ter que ir a Brasília de novo, escrever uma carta de novo. Olha, tá ruim a coisa para o Bolsonaro, viu? Vou te falar. E os ministros da STF já falaram que é surreal. Os poucos que deram a declaração falaram, é surreal a atitude do Bolsonaro. Eles não podem falar antes porque seria adiantar um julgamento, mas os que falaram em reservado com a grande mídia falaram, esse indulto vai cair, não tem chance de não cair. Agora é só esperar as reações da STF, que não vai ficar por isso mesmo. Olha, aqui é nosso carro de som em Umuarama, Paraná, ó, denunciando o Bolsonaro lá. Brasileiro sofrendo com a inflação e o desemprego deixa o povo em alvoroço. Já tem muita gente até na fila do osso. Tira esse cara daí, tira esse cara daí, tira esse cara daí. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário, opa, não parou aqui, no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desses bandidos aí que a gente precisa fazer oposição, faltam poucos meses pra esse pesadelo aí que a gente tá vivendo acabar. Falou.